nosso convidado do Vida Vivida de hoje já foi técnico de vários times brasileiros e internacionais. Foi ele quem descobriu um dos melhores jogadores dos últimos tempos, Ronaldinho Gaúcho. Técnico da Seleção Brasileira da Copa de 90, aqui conosco, Sebastião Lazzaroni. Tudo bem, Lazzaroni? Tudo bem. Prazer enorme ter você aqui no Vida Vivida hoje. E para começar, vamos lá da infância, Lazzaroni. Muitas crianças, principalmente os meninos, eles adoram futebol. Com você também foi assim que esse esporte entrou na sua vida? Eu vim de Minas com 9 meses, vim morar no subúrbio, na região do Rocha. Então eu aprendi a gostar de pipa, bola de gude, de futebol, de soltar peão. Então assim começou a vontade, a paixão pelo futebol. Nas nossas peladas, naquela época a rua ainda sem pavimentos, mas tinha o poste e a parede era um dos gols. Do outro lado a gente ajeitava um pedaço de pau com outra parede e formava o gol. Mas foi assim que nós crescemos e crescendo a paixão pelo futebol. Então, Lazzaroni, agora a gente vai saber um pouquinho mais sobre sua carreira profissional. Vamos lá? Vamos. Formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Sebastião Lazzaroni especializou-se em futebol. Sua carreira neste esporte começou aos 17 anos como goleiro no São Cristóvão, mas foi como técnico de vários times como Vasco, Flamengo e Grêmio que Lazzaroni ficou conhecido no Brasil. Além disso, ele também treinou equipes em diversos países como Itália, Arábia Saudita, Turquia, Kuwait e chegou a ser técnico da seleção da Jamaica. Na Copa de 90, foi treinador da seleção brasileira. Atualmente, Sebastião Lazzaroni dá aulas de educação física em uma escola municipal no bairro do Rocha. Lazzaroni, na época que você jogava, os salários dos jogadores não eram tão excepcionais quanto hoje em dia, A sua família, ela te apoiava ou ela queria que você seguisse outra profissão? Não, meu pai sempre colocou, tem que continuar estudando. Você pode fazer o esporte, mas tem que continuar estudando, porque é através do estudo que você vai ser alguém amanhã. E foi assim, eu gostava de jogar futebol de salão, hoje futsal, e jogava futebol de campo também. E ali no Pedro II, em São Cristóvão, fiz minha vida, por isso que acabei parando no São Cristóvão Futebol e Regata. Você era goleiro? Goleiro, tanto no salão como no campo. E como é que foi essa passagem de jogador, de goleiro na época do São Cristóvão, para técnico de futebol? Bom, seguindo a minha vida, fazendo ginásio científico, chegou o momento da faculdade. E eu optei pela Faculdade de Educação Física. E a Universidade Federal do Rio de Janeiro tinha vestibular. Então, em 1969, eu fiz o vestibular e optei aí por abandonar momentaneamente o futebol para me especializar na Escola Nacional de Educação Física e depois retornar ao futebol. Sempre pensou em voltar, Nunca pensou em desistir dessa Nunca pensei trajetória. Que eu me via trabalhando no futebol, não importando a atividade, mas eu queria estar ligado profissionalmente ao futebol. E qual foi o primeiro clube que você trabalhou assim já depois de formado ou como estagiário? Eu estagiei ainda cursando a Escola Nacional, eu estagiei no Flamengo, na época o Zico era juvenil, quer dizer, foi um estágio maravilhoso, porque já tinha ali muitos campeões depois na equipe de profissionais. E dali eu fui para a Portuguesa, já como profissional em 73, havia me formado, eu fui trabalhar como preparador físico. Depois voltei ao Flamengo em 1975, trabalhando como preparador físico do juvenil do Flamengo. Aí já comecei também a trabalhar com outros que seriam campeonistas pelo Flamengo, tipo Adílio, Andrade. Agora já falando das suas conquistas, Você foi campeão estadual pelo Flamengo em 86, pelo Vasco em 87 e 88, Campeão da Copa América em 89. Era um bom momento para você, O que você considerou de mais importante nessa época para tantas vitórias? A chance, a oportunidade que eu tive no Flamengo de interinamente assumir a equipe em algumas oportunidades é que me proporcionou abertura do próprio espaço como treinador da equipe profissional. Aí é claro que em 1985 eu assumi interinamente a equipe, depois de um primeiro turno muito conturbado, mas nós já ganhamos a Taça Rio e disputamos junto com Bangu e Fluminense o campeonato. Aquilo dali foi marcante para mim, porque depois, em 86, eu aí fui efetivado como treinador da equipe de futebol profissional do Flamengo, ganhamos o campeonato do Rio de Janeiro. Aí em 87 eu me transferi
para o Vasco, aí consegui mais um título em 87, mais um título em 88 pelo Vasco, então eu era tricampeão carioca, aí me veio uma oportunidade de trabalhar no exterior. Aí eu fui dirigir o Arly de Jeddah, mas por um período muito curto, porque logo em seguida, depois de 8 meses, eu recebi um convite para vir trabalhar na CBF para dirigir a seleção principal. Desses times todos que você já treinou, qual foi o que você ficou mais tempo? Na realidade, se somar, foi o Flamengo, porque eu estagiei em 72, comecei como preparador físico juvenil em 75, e fiquei lá no Flamengo até quando o Flamengo viajou para o Mundial de Tóquio, em 81. Aí voltei em 85, fiquei em 85, 86 e partezinha pequena de 87. Se somar tudo isso, estão quase 10 anos trabalhando para o Flamengo. E sendo um técnico, trabalhando em tantos times diferentes, tem como ter algum time do coração? Como todo brasileiro, todo amante do futebol, toda criança, você nasce com uma paixão. Só que quando você se torna profissional, é fundamental que você queira que a equipe que você está trabalhando tenha o maior sucesso do mundo. E o seu do coração? Do coração, Flamengo. Teve uma emoção especial ou qualquer time que você for se dedicar vai ser da mesma forma? Como eu te disse, a paixão passa a ser profissional. Porque depois fui pro Vasco, me senti muito feliz, conquistei 2 vezes. Fui pro Botafogo também, no Rio de Janeiro, falando em clubes do Rio, me senti bem, mesmo passando diversas dificuldades econômicas. O clube, quase decidimos o Rio-São Paulo, depois estive no Grêmio também, uma satisfação maior, o Paraná Clube, o Juventude, a última passagem. Então tudo isso, a seleção brasileira, os clubes no exterior, tudo é uma grande paixão. E quantos títulos ao longo da sua carreira você já ganhou, Lazzaroni? Ganhei na Arábia Saudita, dirigindo o El Al, ganhei no Japão, dirigindo Yokohama Marinos, ganhei, fiz parte da campanha final no Paraná Clube também. Então são alguns títulos. E de todos esses títulos que você ganhou, qual foi o mais emocionante? Você trabalhar numa seleção brasileira é um sonho, uma realidade, quando isso ocorre, fantástico. E quando ganhamos a Copa América de 89, foi muito marcante na minha vida aquele título. Uma pena que não veio a Copa do Mundo de 90, mas aí veio uma frustraçãozinha, porque eu não pude dar ao torcedor brasileiro aquele tão almejado título que ele sonhava. Então, Lazzaroni, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a sua passagem pela seleção brasileira e sua carreira no exterior. E você não saia daí porque o Vida Vivida volta já. Estamos de volta com o Vida Vivida, conversando com o técnico de futebol, Sebastião Lazzaroni. Lazzaroni, então, no bloco anterior a gente estava falando um pouquinho sobre seleção brasileira. Foi a realização de um sonho ser convocado para ser técnico da seleção? Foi o máximo de uma carreira, né? Servir a seleção brasileira, dirigir a seleção brasileira de futebol é um sonho. Na Copa de 90, o Brasil foi eliminado nas oitavas de final, né, pela Argentina. O que mais atrapalhou o sucesso dessa nossa seleção? Bom, foram vários aspectos que contribuíram para que a gente perdesse aquele foco maior. Primeiro, nós tivemos muitas lesões sérias, graves. O Romário quebrou a perna 45 dias antes do Mundial, o Bebeto com vários problemas musculares, o Aldair saiu para disputar a Copa de Campeões, ele que jogava pelo Benfica contra o Milan, voltou lesionado. Nós tivemos também o Silas, que se contundiu, e eram jogadores titulares, vamos dizer, a base da equipe que havia conquistado a Copa América de 89. Nós tivemos também problemas de não chegar a um acordo sobre a premiação dos jogadores e a CBF na época. Então isso contribuiu para desfocar um pouquinho a atenção maior que nós tínhamos que ter para conquistar o Mundial. Porque na partida contra a Argentina, nós criamos uma enormidade de chance de fazer gol. E acabamos não fazendo esses gols. E fomos eliminados. Para a Argentina, que tinha o Maradona, e foi uma ação fantástica do Maradona, que superou muitos dos nossos jogadores, e com felicidade serviu ao Canija e acabou ele fazendo o gol. E a Argentina era campeã do mundo e foi a seleção vice-campeã do Mundial Itália 90. Então veja bem, nós não perdemos para qualquer um, mas perde-se para a Argentina, aí
é um rival tradicional, é uma coisa que marca muito. Teve até uma história, né, que o Branco bebeu uma água da Argentina e viu que a água era diferente, depois foi comprovado, né? Isso foi verdade, porque anos depois, o Branco no intervalo da partida falou, olha, eu tomei a água do massagista argentino e passei a ter uns brancos em determinados momentos. Eu pedi que o médico de Toledo examinasse para ver se ele tinha condições de voltar. E ele, após a partida, relatou que continuou tendo alguns momentos de girar a cabeça. Então nós tomamos, na realidade, um Boa Noite Cinderela. Como é que foi lidar com a torcida, com as críticas, né, da torcida depois que o Brasil perdeu essa Copa? Muito pressionado sempre, até hoje. Porque tudo que a gente se faz, já são passados mais de 16 anos, né? E vem sempre a lembrança. E aqui, como é que foi o jogo? Como é que aconteceu esses fatos? Como é que você se sente? Eu adotei o livro, eu adotei uma nomenclatura diferente, os alas, maior profundidade defensiva. Ninguém usava no Brasil 3 zagueiros, então a imprensa não estava familiarizada com aquilo, então um choque muito grande para ele, uma rebeldia, aquilo não ia dar certo. Muita pressão. Fora isso, politicamente, o Brasil viveu um momento conturbado. Foi o Plano Collor, tirando dinheiro de muita gente. Muita gente não foi ao Mundial em função daquele Plano Collor. Então vejam quantas dificuldades. Vamos para o Mundial. Não existe acordo entre a CBF e os jogadores pela premiação. Então foi um momento muito difícil. E perdemos para a Argentina, fomos eliminados. Então carrego até hoje esse karma de ter perdido para o nosso maior rival uma partida numa Copa do Mundo contra a Argentina. Então carrego até hoje muito desse peso, mas acho que é vida que segue, sou sempre otimista, esperando que no próximo trabalho eu possa dar a volta por cima. Lazzaroni, a gente tem uma pergunta do telespectador para você. Lazzaroni, você ainda pensa em treinar a seleção brasileira? Eu acho que todo profissional em atividade tem que ter sonhos, porque ele é o primeiro passo de um projeto. Então sonhar com a seleção brasileira está sempre, graças a Deus, vivo na minha cabeça. É claro que serão necessários novos trabalhos vitoriosos para que isso ocorra. Mas sonhar com a seleção, sonho todo dia. Tem muita diferença entre dirigir uma equipe e uma seleção? Tem, muita diferença. A equipe, você envolve aquele campeonato do seu estado ou campeonato do seu país, aquela massa de torcedores ou família ou religião. Um país é o país todo. Dirigir a seleção do país envolve o mundo inteiro. Você primeiro passa a ser reconhecido profissionalmente no mundo todo. E ao mesmo tempo você tem que acompanhar todos os campeonatos. O seu campeonato, o seu país, os regionais, o nacional e os campeonatos internacionais, porque o Brasil tem jogadores espalhados pelo mundo todo e você tem que estar, quando dirige a seleção, atento a todos os grandes jogadores. Inclusive, um desses melhores jogadores que estão espalhados por aí é o Ronaldinho Gaúcho, que foi uma descoberta sua. Como é que foi? Desde que você botou o olho nele, já sentiu, já viu que ele tinha esse talento todo? O Ronaldinho era um jogador de 17 anos que, quando nós fomos dirigir o Grêmio, ele estava saindo da categoria juvenil para juniores e ia disputar a Taça Cidade de São Paulo. Eu fui acompanhar os treinamentos e vi, realmente comprovei em loco tudo aquilo que ele fazia nas categorias de base das seleções brasileiras. E achei que já era o momento dele queimar a etapa e vamos dizer assim, fazer a sua estreia entre os profissionais. E trouxe ele para a equipe profissional do Grêmio, treinou, estreou entre os profissionais e caminhou a passos largos e hoje é o melhor jogador do mundo. Acho que eu estava com razão e agradeço a ele também por mostrar que nós tínhamos razão em logo profissionalizá-lo. Ele não mudou nada, é a mesma alegria, é claro, amadureceu, hoje é um homem formado, o seu biotipo também já bem definido, ele pode usar toda a sua técnica, a sua habilidade e tem brilhado a todos nós, ao público do mundo inteiro, com grandes jogadas. E nesse Mundial tenho a certeza que ele vai continuar fazendo tudo isso. E Lazzaroni, então agora a gente vai para mais um intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre família e sobre carreira no exterior. Não saia daí! Estamos
Estamos de volta com o último bloco do Vida Vivida, conversando com o técnico Sebastião Lazzaroni. Lazzaroni, você já treinou várias equipes no mundo todo, né? Eu queria saber, de todos esses lugares, teve alguma curiosidade, algum fato inusitado que te chamou mais atenção, que marcou? Veja bem, a gente investiu na carreira também. A cada convite era uma oportunidade que a gente via de desenvolver o futebol, trabalhar nele, mas ao mesmo tempo conhecer outros idiomas, outros costumes, né? Então cada lugarzinho tem sua peculiaridade. Mas é claro que o mundo árabe é diferente, é uma outra cultura, tá? Então, por exemplo, para as mulheres ela tem que estar... quando for fazer um shopping, fazer um supermercado, ela tem que vestir uma baia que cobre praticamente o corpo dela todo. Se for loura também tem que cobrir a cabeça para não chamar a atenção. Por exemplo, na refeição também é diferente. Você chega à casa de um príncipe ou no clube ou na casa de uma pessoa comum. Na hora da refeição estende-se ou jornal ou um plástico no chão mesmo, aí vem aquele quase que uma tigela enorme, quase que uma bacia com um carneiro ali dentro, com um arroz, a salada em volta, e se come com a mão. Então primeiramente é um choque, muitas vezes até é um gesto de carinho, de amizade, eles pegarem aquela comida e colocar na sua boca. Então isso tudo choca os homens de uma parte e mulheres de outra. E normalmente no futebol só vão os homens, as mulheres não participam de nada. Então são coisas assim interessantes e diferentes. Foi muito difícil se adequar a esses costumes? Para mim não, mas tenho certeza que para minha mulher sim, para os meus filhos inicialmente também. Mas para nós não, era o meio do futebol, acostumado com futebol, aí não muda muito, muda apenas o idioma. E no exterior, qual foi o lugar que você ficou mais tempo como técnico? Eu fiquei mais tempo na Itália, fiquei 2 anos na Fiorentina e 1 ano praticamente no Bari. E como é que era para se comunicar com os jogadores de outro idioma? Tinha um intérprete ou você tentava embromar com o inglês, o espanhol? Bom, um pouquinho de portunhol, um pouquinho de italiano com português e outras situações. O idioma você não domina, tipo o chinês, o japonês, e você tem que ter um intérprete. E muitas vezes até educar esse intérprete que não é acostumado com o futebol nas coisas do futebol. A gente procura usar sempre a expressão, falando direto, mesmo muitas vezes no idioma português, ou algumas vezes em inglês, mas passando direto, porque tanto gesto e aquelas coisas que nós fizemos, realizamos e repetimos no treinamento, são de muita utilidade nesse momento. E aí vem o intérprete e dá uma ajeitada na coisa. Agora nós vamos ouvir um pouco como é o Lazzaroni família. Casado há 31 anos com a professora Elizabeth, Sebastião Lazzaroni é pai de Márcio, de 28 anos, Bruno, de 25 e Bernardo, de 22. Bruno foi o único que seguiu os passos do pai e atualmente joga na Portuguesa em São Paulo. O filho de Dona Maria da Conceição e seu Sebastião nasceu em Muriaé, Minas Gerais, mas mora no Rio de Janeiro desde pequeno. Apesar da paixão pelo futebol, o técnico também adora jogar tênis. Lazzaroni, quando que você se interessou pelo tênis? Foi o mundo árabe. A gente não tinha parceiro, não tinha dificuldade, e aí uma vez um treinador brasileiro queria jogar tênis e convidou um outro brasileiro que trabalhava num clube, Ayrton Brandão, o nome dele, e marcou um dia num clube que eu trabalhava, nós trabalhávamos juntos, porque esse outro profissional disse para ele que jogava tênis. Chegou naquele dia, ele não foi. No outro dia também não foi. Aí eu falei, Brunão, se você me ensinar, eu começo a jogar. Você não jogava nada? Eu não jogava nada. Hoje diria que já dou trabalho há muito a segunda classe. E a sua esposa me contou que você assiste 3, 4 filmes ao mesmo tempo na televisão, só mudando do controle remoto. Como é que é isso? Não, o filme e o futebol também. Hoje a gente fica ali na televisão vendo os jogos e os filmes que gosto. Na hora de descanso em casa eu gosto de estar sempre à frente da televisão, ou quando tem jogo vendo os jogos, ou então vendo um bom filme. Mas dá para acompanhar com 4 filmes ao mesmo tempo? Dá para entender? Eu gosto. Mas, Lazzaroni, agora a gente tem alguém que quer mandar um recado para você.
Eu não tenho muito dom da palavra, de falar, mas agradecer a ele por esses 30 e tantos anos no convívio junto com ele, e que ele é um bom pai, um bom marido. Eu quero dizer que eu o amo muito e desejar a ele muita sorte. O Bruno é jogador. Você teve alguma influência nessa escolha dele? Porque seus outros filhos não são dessa área, né? Não, até que são. O menor, o Bernardo, também tentou. Também chegou a juniores do Bangu Atlético Clube. O Bruno não. O Bruno, da escola, desde garoto, ele sempre era selecionado pelos professores para formar o time de futebol de salão. E dali ele foi chamado, convidado para o Flamengo. Do Flamengo, o futebol de salão foi convidado para o campo. E assim desenvolveu e cresceu a sua paixão também pelo futebol e hoje se tornou um atleta profissional. Eu sempre, a todos eles, ao Márcio também, em qualquer atividade eu dou maior força, dou maior incentivo, dou o apoio necessário nos momentos de dificuldade, porque acho que tem assim, mas cada um tem que desenvolver o que gosta mais, o que tem prazer, e principalmente se tratando de esporte. Eu sou aquele que incentiva, que dou sempre a motivação para ele continuar fazendo aquilo que quer, na área esportiva como na área profissional também. Tem mais um recado para você, Lazzaroni. Pai, quero te agradecer por todos esses anos, por sempre apoiar nas nossas decisões, nas nossas vontades. E eu acho que a coisa que eu mais aprendi com você foi a gostar do que faz. A fazer tudo que fazer com 100% de dedicação, 100% de paixão, totalmente integrado. Aquele momento de você ver qualquer coisa que você vê, você entende o movimento, perceber como as coisas acontecem. E acho que isso foi o que eu mais aprendi com você. Por isso eu te agradeço, eu te amo. Lembra, pai? 96, você era treinador do Fenerbahçe da Turquia, tinha ganho do Manchester, nunca tinha perdido no seu estádio, na Inglaterra. Aí nós voltamos da Inglaterra, foi 1-0 contra o Manchester. Aquela multidão de pessoas esperando o Fenerbahçe no aeroporto, nós fomos escondidos para o CT, chegando no CT, treinamento lotado, aí você pegou seu carro, eu e você entramos dentro do carro. Quando você saiu do portão, todo mundo batendo no carro, subindo em cima do carro, eu virei para você, pô pai, eles estão chateados. Ele, não, Bernardo, é felicidade mesmo, aquela confusão, todo mundo balançando o carro todo cheio de pessoas por cima, foi show. Pai, vou mandar um beijo para você. O que eu posso definir do meu pai, eu não tenho palavras. Ele é ídolo para mim, é pai, é tudo para mim. Eu só tenho que agradecer a ele. Beijão, te amo, meu pai. E agora, Lazzaroni, o que você tem para dizer para eles? Eu agradeço a Deus tudo que tem, a família que tem, a esposa que tem, os filhos que tem, são pessoas fantásticas. Me deixou bastante emocionado, eu não sabia que vocês tinham preparado essa matéria e fico feliz por todos aí estarem crescendo. Repito as palavras do Márcio, o apoio, o incentivo, eu acho fundamental para todo pai. O Bernardo também contou uma história, porque ele, como era o mais novo, estava sempre ligado já nessa coisa de clube, sempre quis estar, e foi um momento de uma vitória marcante, temos isso até guardado, então eu fico satisfeito e agradeço a vocês por terem feito essa matéria com a minha família. Antes da gente terminar o programa, temos mais um torcedor querendo saber sobre você. Lazzaroni, na tua opinião, qual o melhor jogador brasileiro atualmente? Isso aí não é uma pergunta, isso aí é a declaração de satisfação, acho que de todo brasileiro, de ver o Ronaldinho Gaúcho brilhar e realizar dentro dos gramados, dentro dos campos, jogadas sensacionais. Ronaldinho Gaúcho, sem dúvida nenhuma. E nós somos ricos, porque temos um Kaká, temos um Ronaldo Fenômeno, temos um Robinho. Olha quanta felicidade brasileira nesse momento nós temos. Tantos jogadores desse nível. Lazzaroni, nosso tempo acabou e eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Vida Vivida. Eu que agradeço a você. Eu espero que a gente tenha passado um pouquinho da garra, da vontade, da paixão pelo futebol, que ela faz parte 24 horas por dia da minha vida.
Muito obrigada, Lazzaroni. Não. E o Vida Vivida de hoje fica por aqui. Se você quiser entrar em contato com o nosso programa, envie um e-mail para tvuniversidadecomc@universidadetambemcom.br. Até o próximo Vida Vivida.